Aqueles que desejarem fechar os olhos, vamos orar. Pai de infinita grandeza, misericórdia e poder, abençoe, Senhor, a todos nós. Envolve-nos, Senhor, em sua luz, em o seu amor, em toda a sua proteção. Tranquiliza as nossas tensões, favorece os nossos pensamentos, de maneira que possamos sermos úteis, de maneira que possamos sermos felizes, de maneira que possamos ser queridos, aonde quer que nós estejamos. Com o nosso pensamento elevado aos céus, agradecidos pela oportunidade de estarmos em segurança, em paz, sob proteções superiores, vamos pedir as devidas autorizações para iniciarmos as transmissões da noite, a palestra dessa quarta-feira, véspera de feriado. Que assim seja e graças a Deus. Não por acaso o texto de hoje, o tema de hoje, é muito providencial, viu? É não, ou melhor, sem desfalecimentos. Capítulo 82, Vinha de Luz, Emmanuel, benfeitor espiritual, psicografado por Chico Xavier. Muito bem. Na maioria dos encontros eu costumo fazer uma breve introdução, explicando que nós temos aqui, além das energias que nós vemos, as energias que nós não vemos, e que essas que nós não vemos, elas nos abraçam e percorrem todo o nosso corpo, toda a nossa mente, todo o nosso espírito, vasculhando as nossas tensões, as nossas necessidades, de maneira que ao longo do encontro nós vamos recebendo as intuições, os insights, para depois nós, quando sairmos daqui, aplicarmos nas nossas vidas ou simplesmente nos aliviarmos de coisas que naquele momento estão fazendo algum tipo de pressão e depois parece que, como um passe de mágica, ela desaparece, porque não era tão importante, não era tão tenso, não era tão grave quanto parecia que era. Mas esse texto de hoje, eu gosto muito desse tema, então eu vou pular um pouco essa parte, embora tenha falado um pouco, e já vou direto ao ponto, para a gente não perder um minuto sequer. A pergunta que eu faço para todos nós é: quantas vezes nós já começamos algo bom e paramos no meio do caminho? Quantas vezes o desânimo, lembrando que o título é Sem Desfalecimentos, né? Nós vamos descobrir ao longo do nosso encontro porque que Emmanuel nos apresenta essa proposta de mudança através desse tema, que em outras palavras é: não esmoreça, não desista, enfim, continue, persevere. Quantas vezes o desânimo visitou-nos e abalou a nossa fé justamente na hora que a gente mais precisava dela? Quantas vezes? Quantas vezes nós, fazendo o bem, nós pensamos: não adianta nada, ninguém vê, ninguém valoriza. E quantas vezes a ingratidão nos drenou as forças por conta das contrariedades que a própria ingratidão nos atinge? Quantas vezes? Essas lutas humanas, só para contextualizar de início, aparecem logo nas primeiras linhas desse capítulo 82. Entre elas, Emmanuel diz assim:
hoje creem, amanhã descreem. Hoje eu estou por tudo, amanhã eu não estou por nada. Como pode isso? É como se Emmanuel descrevesse de uma forma assim, incompreensível talvez para nós, como que ele olha para cada um assim, já faz um scanner rápido, sintetiza e coloca os textos de forma que conversa com o íntimo de cada um de nós em alguma proporção. Em alguma proporção. Já no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós podemos recordar, se visitarmos lá, um trecho muito lindo, muito maravilhoso, dos quais eu separei uma frase que diz assim: o verdadeiro homem de bem, não é do bem, o homem de bem, cumpre a lei de justiça, amor e caridade, em sua maior pureza. Cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Cumpre. Vindo para cá, estava conversando com a Jaelma, falando assim: cumprir a lei é se submeter à lei ou é cumprir a lei? Porque quando fala justiça, de repente alguns de nós possamos interpretar assim: eu vou ser justiceiro então de Deus, porque está escrito que o homem de bem cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. É justiça, amor e caridade. Bom, enfim, começamos assim então o nosso encontro, dessa forma. Afinal, o que é, afinal, não desfalecer? Ou melhor, sem desfalecimento. Não esfalecer. Como é viver isso na prática do dia a dia? Eu sempre gosto de trazer as coisas para o dia a dia, porque nós, saindo da porta para fora, estamos enfrentando o mundo como ele é. Por que o desânimo aparece? Por que o desânimo aparece? Vamos convidar um pessoal para fazer um círculo de orações. Virão alguns. Convida para fazer um churrasco. Não vai caber. Não vai caber. Então, ninguém está desanimado para fazer um churrasco. Mas existem desânimos para as ajudas, para as caridades, para os encontros superiores. Existe isso, é uma situação. Por causa dessas situações, está lá nesse trecho, do capítulo 82, uma informação de Emmanuel. Ele fala assim: são crianças, nós somos crianças que ensaiamos aprendizados, na onde? Na escola da vida. Crianças. Claro que essa frase nos ajuda muito, porque ela não julga. É uma frase que empresta para a gente um conforto. Estou na minha parte. Alguns de nós talvez estejamos ainda na fase infantil, outros na puberdade, outros no início da vida adulta, e alguns de nós já sejamos maduros o suficiente para olhar uma lição como essa e falar assim: já superei tudo isso. Louvado seja Deus. Contudo, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho, que nós espíritas conhecemos bastante, diz assim: eu não vou com aquela parte, só um pedacinho só que ele diz assim, que durante o dia ele tinha as ações dele, e durante a noite, antes de dormir, não estou errado não, é esse mesmo, é esse santo mesmo, né? Porque tem muito santo no espiritismo, de forma que às vezes as pessoas anti-doutrina falam assim: é uma doutrina construída com ex-católicos, com ex-santos, com ex-padres, porque tem muito ex, né? Tem muito padre, tem muito santo, né? Mas Santo Agostinho dizia o seguinte, que no final do dia ele interrogava a consciência dele para ver se ele não tinha atropelado ninguém, ferido ninguém, transgredido ninguém, se desentendido com alguém, levado a algum constrangimento. Então ele pede que nós interroguemos a nossa consciência, né? Em outras palavras, interrogai a vossa consciência, assim que está escrito lá na questão 919. E isso leva-nos a fazer alguns questionamentos, né? De onde veio o desânimo? Por que o desânimo nasce? Como nasce um desânimo? Né?
Seria por expectativas irreais? Por carências internas da nossa personalidade que estão ocultadas por conta de alguma vaidade? Orgulho ferido? Mágoas antigas? Conheço muita gente magoada. Acho que uma das coisas que explica é essa última informação que eu vou falar aqui. Não confundirmos servidão com reconhecimento. Porque muitos desses desânimos vêm o seguinte: como eu disse no começo, não vou fazer nada porque ninguém reconhece. Não vou fazer nada. Vou parar. Ou então, é pior. Aí alguns chegam para falar: você estava. A pessoa, a pessoa que é que é pessimista, ela fica paradinha esperando dar errado para falar: não falei que ia dar errado? Não falei? Eu falei assim: você é bobo, fica fazendo as coisas para ajudar os outros a troco de quê? Então é uma visão muito da terra, porque nós estamos falando das coisas superiores, das coisas elevadas. Desanimar não é, no entendimento do Emmanuel, na forma que ele explica, não é cair. Desanimar não é cair, não é afundar-se. É um convite. Então ele abre uma discussão e convida a um exame de consciência, e ele se vale, lógico, pela sua didática, pela sua pedagogia superior, dos elementos do Evangelho segundo o Espiritismo, que na versão traduzida por ele tem uma sublimação. Então ele menciona com categoria a lei do progresso. Ele fala assim que nada está parado na lei do progresso, tudo está em constante movimento. O progresso é lei da natureza. E ele diz assim lá no texto: os problemas da alma, conforme está no texto, não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados às deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Ou seja, a vida tem camadas sensíveis. A vida tem camadas sensíveis. O tempo para nós é o tempo de Deus e o do relógio são diferentes. Não é ao mesmo tempo. As coisas acontecem para nós dentro de um contexto de ansiedade. No outro dia o sol nasce. E se não nascer o sol, vai ter um dia nublado. E a gente está desesperado por uma coisa que a natureza está ali, na sua transição normal, natural. É que a gente acelera por conta de estímulos. E esquecemos dessas questões espirituais, que são as que valem, que são as que realmente fazem sentido. Portanto, nada fica perdido nessa contabilidade. Tudo que a gente faz de bom, no bem, vai lá para a nossa conta de contabilidade espiritual. Obviamente, as que nós deixamos de fazer também. Então, se você pode fazer, faça. Não renuncie à oportunidade de você agir, de você fazer coisas boas, para qualquer pessoa que seja. E essa forma que Emmanuel vai nos trazendo as informações conduz-nos a fazer reflexões em torno da ingratidão. Porque ele fala assim, a ingratidão, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, não é castigo. Não é castigo. A gente se sente castigados pelas atitudes de ingratidão que levam ao desânimo, que levam ao desfalecimento, mas isso não é castigo. É que a gente se autopune, a gente diz: meu Deus. Todo mundo tem um episódio, ou episódios, ou situações, pessoas, circunstâncias, que quando você olha, é uma tremenda de uma ingratidão. É uma tremenda. A ingratidão ali jaça. Você vai ver. Mas a ingratidão é uma depuração para nós.
Lidar com a ingratidão, confrontar com a ingratidão, nos ajuda a fazer as depurações, porque depura as nossas intenções. Porque se você está fazendo uma coisa, nós estamos fazendo alguma coisa com a intenção de sermos reconhecidos, a ingratidão ela tira isso. Ela coloca você no seu devido lugar. E mais, desmonta da bancada do orgulho. Porque você toma uns tapas. E vem de todo lugar. Vem de todo quanto é lugar. Não por acaso, eu não sei se esse texto me persegue ou se alguma coisa acontece, provavelmente é isso, que esse texto meio que, embora tenha um início, no meio ele cruza com o que eu vou falar aqui. Jesus disse, numa fala bonita, inesquecível, uma citação que se conecta com o cerne dessa dor que nós traduzimos como ingratidão. Ele diz assim: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. À primeira vista, eu tenho repetido isso aqui com outras palavras nos encontros, é um pedido quase impossível. Porque nós estamos falando talvez de uma ingratidão superficial, alguma coisa simples, mas alguma coisa de profundidade, que leve prejuízos, de grande monta. Materialmente falando mesmo, é quase impossível que nós tenhamos condições de amar os nossos inimigos. Mas, à luz da doutrina espírita, que é reencarnacionista, nos ensina o seguinte, que temos que ser sensatos. E essa iluminação, ela traz uma justiça libertadora. Por quê? Porque os inimigos são frequentemente, os inimigos de ontem são frequentemente, nas palavras da doutrina espírita, os próximos de hoje. Quem são os próximos de hoje? Família, cônjuge, filhos, parentes, não é não? Pessoas do convívio íntimo, colegas do trabalho, e aí por aí vai. Mas quando você recebe uma resposta ingrata de um estranho, ele dói. Mas quando a ingratidão vem de alguém do nosso círculo, aí machuca mais. E aí é onde está a lição, aí é onde começam as modificações. Porque essas camadas antigas, o que a ingratidão machuca? As camadas antigas das memórias que a alma reconhece, mesmo que a mente agora não lembre. É uma coisa lá de dentro, é uma coisa que vai lá dentro da nossa alma, nosso espírito, vamos colocar da forma mais correta, por assim dizer. Mas Jesus pede o quê? Como que processa isso? Jesus pede o contrário para nós. Ele pede o seguinte. Tem uma música da Paula Zamp que fala amai, né? A querida e inesquecível Paula Zamp. Ela falava assim, amai. Jesus falava assim, amai. Ame. Por quê? Porque na visão espiritual, traduzindo para os termos atuais aqui, quando a ingratidão muitas das vezes chega para nós como uma fatura, como uma conta, como um boleto. Um boleto o quê? Uma fatura espiritual vencida. O pagamento é feito com amor, não com revide. Por quê? Porque se você revidar, o que acontece? Recomeça tudo de novo. Se chega uma fatura, você não paga, vem os juros. E eu não quero ficar devendo. Eu não sei vocês. Em sã consciência, eu não quero ficar devendo para ninguém. Não por orgulho. Porque é ruim dever. Os juros do cartão é muito alto. Cartão do céu. Não é do céu, não, do céu. Quando o impulso for cobrar, quando o desejo for de
repreender, quando a mágoa pedir a retaliação, Jesus convida a fazer o contrário. Jesus convida a fazer assim: ame, amai os vossos inimigos. Não porque eles mereçam, olha que interessante, mas porque nós merecemos. É nós que merecemos essa oportunidade. É a gente que tem que estar com a cabeça aberta para isso. Amar nessas horas não é aceitar algo de humilhação, é aceitar uma cura, é aceitar a própria cura de si. Porque você, em algum momento lá no passado, que a gente não lembra, a mente humana não lembra disso, nós cometemos esses deslizes ou desentendimentos que geraram nessas pessoas que agora são nossos próximos, que outrora eram os nossos adversários, esses desentendimentos, esses desarranjos, e agora vem, ainda que a pessoa no outro dia lhe peça desculpas, naquele momento você ficou extremamente magoado. E está tudo bem. Pelo menos assim o Evangelho nos ensina. É o amor que revigora, a energia espiritual do bem. Prosseguindo, essas orientações, essas trechos que parecem estarem desconectados, mas fazem muito sentido quando a gente começa a refletir dentro das realidades em que vivemos. Nós enfrentamos muitos dissabores durante a vida. São os desafios naturais da encarnação de cada um de nós. Fazem parte da nossa história. E defrontamos com os desgastes. O que a doutrina espírita nos ajuda a enfrentar? E explica que o mal desgasta, que a mágoa nos adoece, mágoa. E o ressentimento corrói. Eu conheço pessoas, vocês também devem conhecer, que elas têm um comportamento algo esquizofrênico, porque ela fala uma coisa e tem um comportamento diferente. E eu chego a acrescentar que provavelmente pensou uma outra coisa. Então ela pensa uma coisa, fala uma coisa e tem um comportamento diferente. E você vê que tem uma coisa que desequilibra a postura dessa criatura. E com alguma energia nos atinge. E perturba a nossa paz. E aquilo vai gerando um ranço, vai gerando uma energia de contrária. E aí a gente começa a se perder nesse mar, nesse universo de desentendimentos. E aquilo vai caminhando para um, para outro, para um, para outro. E nós temos que nos voltarmos para nós nesse momento. Porque Jesus também falou: amar o próximo como a ti mesmo. Como amar o próximo como a ti mesmo? Amar o próximo, que foi meu inimigo, como a ti mesmo. Quando eu me amo, aí começa a cura, a terapia. Porque amar a si mesmo não é se presentear com coisas caras, não é... Pode até ser, pode até fazer bem, não há censura com relação a isso, mas não se trata só disso, ou apenas disso. Se trata de outras questões que voltam para nós mesmos. Questões de caráter, de fundo emocional, de compreensões de profundidade, de distanciamentos de coisas ruins pela nossa própria paz, pela nossa própria proteção. Nesse texto, chamado Sem Desfalecimentos, capítulo 82, tem uma partezinha lá no meio que Emmanuel faz a seguinte menção: quem ama em Cristo, guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. Três palavras nesse trecho de 2 linhas: renúncia, alimento e esperança. Não é tão fácil quanto parece ao ler você fazer renúncias. Não é tão simples. Então você se renova
em esperança. Tem que se renovar em esperança, que é um alimento. Alimento, alimentar-se de esperança. Como a palavra-chave aqui no meu entendimento é o alimento, alimentar-se, quem não se alimenta espiritualmente, obviamente se desfalece. É uma questão até lógica, quando você liga um ponto no outro. E existe mais um ponto de aprofundamento, numa linha seguinte do texto, que ele diz assim: o aprendiz sincero que somos todos nós, do Evangelho, não se irrita. O aprendiz sincero não se irrita. Quando eu li isso aqui, imediatamente veio na minha cabeça: toma remédio. Porque no mundo que a gente vive, né, o aprendiz sincero não se irrita, tem que ter algum remédio aí para ajudar. Mas Emmanuel diz: o aprendiz sincero não se irrita, do Evangelho não se irrita, nem conhece a derrota nas lutas edificantes. Então ele está dizendo o seguinte: ó, você não vai ganhar tudo não, você vai perder bastante, mas ele não desiste. Por quê? Daí ele completa: compreende que o desânimo, porque compreende que o desânimo é uma perda de oportunidade. A metáfora que veio na minha cabeça é assim: às vezes você já atravessou mais da metade da ponte, você não está vendo o final, por algum motivo, por alguma névoa, porque faz uma curva, ou porque tem alguém na frente, e você desiste, faltando poucos metros para terminar a jornada. E aí volta de novo para o final da fila, voluntariamente. Então, esse capítulo é um reforço de perseverança. É um reforço de perseverança. A questão de não desfalecer também posso traduzir aqui, em virtude dessas contextualizações, é não se abandonar, não se desistir, não das coisas, mas de você, com relação às metas, com relação às questões de perseverança. Tem no meu entendimento, quero dividir uma contribuição particular. Porque assim, há de se respeitar os limites. Há de se respeitar os seus próprios limites. Porque tem gente que quer abraçar tudo. E acaba atrapalhando a si e as outras pessoas também. E aí, já sabe. Tratar-se com mais ternura. Tratar-se com mais ternura. Se precisar, recomece, não tem problema. Perdoe-se. Parece simples, mas não é. Porque tudo isso gera o sustento da fé. A perseverança, o Emmanuel dá a entender aqui, nessa frase que eu vou ler para vocês, que está assim: não te canses, ele diz, não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguires no sacerdócio do amor, sem desfalecimento. Então, mais uma questão de perseverança. Não te canse, continue, vai. Porque o merecimento se mede pela perseverança. O merecimento. E onde está escrito isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. E, em acréscimo a isso, ele quer dizer o seguinte: que a perseverança é como uma assinatura de um espírito maduro. Porque só os espíritos maduros têm esse traço muito bem organizado, firme e consistente, que é uma assinatura. Porque quando a gente vê qualquer coisa, uma bolsa, um computador, a gente olha assim e fala: tem qualidade isso? Isso tem qualidade? Tem. De que marca que é? Né? Quem que é o fabricante? Né? Mas quando fala de perseverança, vocês conhecem pessoas perseverantes? Eu conheço. Eu conheço algumas pessoas que são não são emocionadas, como diz. São pessoas que têm uma perseverança, que têm, por assim dizer, uma fé que incomoda a mim, por exemplo. Porque eu estou olhando para o negócio, estou vendo, não vai funcionar, não vai dar certo o negócio. Vai, e dá certo.
Porque se dependesse de mim, eu fico com vergonha. Se dependesse de mim, fala, não, esse negócio não. E a pessoa, não, vai. Por uma questão ética, eu não vou falar o nome e nem as circunstâncias. Mas acreditem, é muito próximo de mim. Uma pessoa muito próxima de mim, que me ensinou, muitas das vezes, a enxergar as coisas de uma outra forma. E ela é católica. Só vou falar isso. Não tem nada a ver com o espírita. É católica. Tudo bem, a gente sabe que a fé, tudo, está tudo em qualquer lugar. Mas assim, até uma fé, tem uma força, tem uma energia aqui que impregna o lugar. Impregna com a sua alegria, com a sua forma de ver, de enxergar e de acreditar que as coisas vão dar certo. Maravilhosa. Emmanuel continua, ele diz assim: o mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. E é uma verdade. Quando a gente está pensando em alguma coisa assim, estamos magoados, começa a pensar numa coisa ruim, a coisa nos adoece. Mas se você fala, quer saber, eu vou deixar para lá. Parece que na hora acontece uma coisa boa. Na hora acontece uma coisa que nos traz uma alegria e uma felicidade. No próxima linha, o exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Amor verdadeiro. E prosseguir no sacerdócio do amor sem desfalecimento. É uma forma que está repetindo aqui. Finalizando, indo para a parte final, para a gente ter alguns instantes de reflexão na oração, principalmente no momento da oração, eu queria falar alguma coisa direto do coração, do meu coração, que já tem 2 episódios sem sequelas, para o coração de vocês, para o coração de todo mundo que for assistir depois. Eu sei que muitos de nós, se não todos, carregamos pesos, sacolas alheias, às vezes, emocionais. Culpas antigas, fadigas, determinados assuntos nos cansam, que foram se acumulando ao longo dos anos. É provável, quase certeza, que muitos de nós temos que lidar com o peso das perdas que a vida inevitavelmente trouxe para nós. Muitos arrependimentos, medo do futuro, por conta das vezes da fragilidade do nosso corpo, do nosso próprio corpo, de não ficar na mão desse, na mão daquele, não ficar. Isso traz para a gente alguma coisa. Eu vejo isso como irmão, como colaborador, como amigo de todos vocês e de muitas outras pessoas. Eu vejo isso, eu sinto isso. Mas mais do que eu, porque quem sou eu? Colaborador singelo, e não estou falando isso por conta de vaidade, mas quem vê isso é Emmanuel. Emmanuel vê, ele já viu isso. Antes de Emmanuel, Jesus está vendo tudo isso nosso, e obviamente Deus, numa máxima expressão do amor. A gente tem que deixar às vezes de lado ser herói, mas não deixar de lado a coragem, aquela coragem suave, coragem da perseverança. Uma coragem que não grita, que não exige reconhecimento, que não precisa vencer ninguém, que não se coloca acima de ninguém. Uma coragem suave, uma coragem silenciosa, uma coragem particular. Não por acaso, Paulo, lá no início desse texto 82, disse: a seu tempo nós ceifaremos, no tempo correto nós seremos colhedores. E, sobretudo, no tempo de Deus. No tempo de Deus, o tempo é de Deus. Para encerrar
encontro, uma breve oração e depois a oração oficial. Que Jesus, que Deus, nosso Senhor, nos confira a serenidade de confiar e a coragem de servir. Que nós tenhamos o amor como companheiro para que o desfalecimento não nos alcance. E, sobretudo, nos ampare sobre a luz que nos sustenta, que provém dele. Que assim seja. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, abençoe-nos, Senhor. Envolve-nos, Senhor, em a sua paz, em a sua ternura. Trabalha, Senhor, as nossas dificuldades. Organiza, Senhor, os nossos pensamentos. Favorece, Senhor, as nossas intenções. Alivia, Senhor, as nossas tensões. Promove dentro de nós, Senhor, as modificações. Provoca em nós a nossa melhor versão, para que possamos servir sem a vaidade, para que possamos nos entregar às ações do bem, sem que esperemos nenhum reconhecimento, pois sabemos que, sobretudo, existe algo superior que nos observa dia e noite, que cuida de cada um de nós, desde quando nós acordamos, abrimos os nossos olhos físicos e ao término do dia, quando vamos nos recolher para o descanso. Embora saibamos todos nós, enquanto espíritas, que o corpo descansa, a alma se liberta, e possamos nesse encontro rogar às espiritualidades superiores que nos conduzam, ainda hoje à noite, quando formos descansar o nosso corpo físico, que possamos ser conduzidos a ambientes saudáveis, aonde possamos aprender, aonde possamos ter encontros de luz, de maneira que ao retornarmos ao nosso corpo físico ao amanhecer, estejamos revigorados de corpo e de alma. Que as nossas mentes possam ser visitadas pelos espíritos superiores que aqui se encontram, que são cuidadores da casa, e que possam afastar os pensamentos que não são apropriados, que possam substituir elementos que sugerirão atitudes diferentes a partir de agora. Agradeçamos todas as bênçãos recebidas em nossas vidas e valorizemos as oportunidades, pois através dos atritos, através das circunstâncias que nos recrutam as energias, as forças, é que conseguimos alcançar o êxito espiritual na direção das luzes, na direção dos crescimentos, na direção das sublimações. E sobre tudo isso, temos que agradecer a Deus, a Jesus e a todos os espíritos que nos abençoam e que nos protegem. Toda a minha gratidão, toda a nossa gratidão pelas bênçãos e pelas aproximações amorosas que nesse momento em especial sentimos em grande proporção. E desejamos poder carregar esse sentimento de paz, de tranquilidade e de amor para os nossos lares,
para dividir com os nossos familiares e que eles possam ser abençoados de igual maneira. Assim, pois, agradecidos que estamos, vamos pedir a espiritualidade para encerrar o nosso encontro da noite, nos despedindo na paz do Senhor Jesus. Que assim seja, e graças a Deus.